Olá, meus amigos do YouTube. Estamos começando mais um pós-planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre o que se passou nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Dessa semana passada, que sucedeu o fim do final de semana e também o início da primeira data FIFA da temporada 24-25. Ninguém gosta tanto de data FIFA, né? Mas estamos no meio dela, não tem muito o que fazer. Lembrando, esse é um pós-planejamento que você pode compartilhar como é que foi a sua semana, pode compartilhar também suas dificuldades, suas facilidades, o que você já vem tirando de aproveitamento das equipes. Eu tenho feito muitas anotações, ainda tem sido um período de baixa operação para mim. Eu sou muito cauteloso no início das épocas, tá? Eu prefiro colher o maior número de informações possível para depois começar a trabalhar. Já fui uma pessoa que metia a cara, e independente do meu conhecimento, fazia o jogo em cima do que estava acontecendo. Não vejo problema nisso, mas hoje prefiro esse estilo que eu fui desenvolvendo, que é angariar o maior número de informações. Tá bom? Então, vamos começar com o fim do dia 28, não foi? 28/8, exatamente. Brasileirão, Copa do Brasil, La Liga, Champions, Playoff e Copa da Alemanha. Vamos começar com o Brasileirão Série A. O Criciúma venceu o Bragantino por 1-0. Continuo achando o Criciúma um time que pode complicar a vida dos grandes e também dos times, obviamente, que brigam um pouco mais acima na tabela. Não é sempre, mas o Criciúma ele consegue dentro de casa fazer um ambiente chato, perdeu menos do que venceu. Ainda não melhorou tanto o seu saldo de gols, né? Tem um saldo negativo aqui, mas não é um time, na minha opinião, que briga contra o rebaixamento. Pelo menos de onde tem para tirar. Vou me surpreender muito se o Criciúma for rebaixado, tá? Ele é um time forte fora de casa, não em relação a vencer jogos, mas de marcar gol, e o saldo de gols importa bastante. E é uma equipe que dentro de casa tem feito o dever de casa na maioria das vezes. Cruzeiro Internacional, eu lembro que a gente, quando fez o último pós-planejamento, esse jogo não tinha começado ainda. Primeiro jogo, né, o primeiro jogo entre eles, que foi um jogo na casa do Inter, que foi na rodada normal, né, 20, 23, 24. O Internacional venceu com o gol do Borré. O Cruzeiro recebeu o Inter dentro de casa, perdeu um penal com o Caio Jorge no finalzinho. O Inter estava com um jogador a menos e o Cruzeiro não aproveitou. O Cruzeiro, ele tem oscilado um pouco nessa questão de dentro de casa, né? O Cruzeiro em casa ainda é um dos melhores mandantes, mas esse tipo de jogo, esse tipo de vacilo já custa bastante e principalmente o Cruzeiro precisa melhorar o desempenho fora. O Cruzeiro, assim como o São Paulo, são equipes que têm um desempenho. O Fortaleza também, né? O Fortaleza é uma equipe que pode melhorar o seu desempenho fora de casa. Só o Fortaleza tem 4 vitórias apenas em 11 jogos. O São Paulo tem 3 vitórias. O Cruzeiro tem. Cadê o Cruzeiro aqui embaixo? Cruzeiro fora de casa tem 3 vitórias. Então ainda dá para melhorar muito. Por quê? Porque são equipes que no cenário geral, o Fortaleza é o segundo colocado, o São Paulo é o sexto, o Cruzeiro é o quinto. Se tivesse um desempenho fora de casa melhor, teriam uma posição na tabela bem mais agradável e brigariam, quiçá, até pelo título, né? Na Copa do Brasil, o Flamengo teve um... Não foi um jogo ruim do Bahia. Eu não achei um jogo ruim do Bahia. Eu achei que foi um jogo até relativamente bom. Mas me surpreendeu a queda física do Bahia nesse jogo, principalmente ali no segundo tempo. O Bahia teve que fazer várias substituições e engraçado, porque o Flamengo vinha nas rodadas anteriores, né? De um enfrentamento na Libertadores contra o Bolívar, que é um time muito chato. Deixa eu tentar pausar uma... Não vou conseguir pausar uma propaganda aqui que tá chata pra caramba. Ver se eu consigo inspecionar aqui e deletar esse treco. Fica piscando o tempo todo. Aí. Daqui a pouco ele atualiza e volta. Mas o Flamengo tinha vindo de um confronto contra o Bolívar. E isso jogar na altitude é muito, muito difícil. Depois o Flamengo deu uma mesclada no time, né? E o Bahia só teve durante aquela semana o confronto com o Botafogo. Foi um 0-0, né? Destaque para os dois goleiros, principalmente o goleiro do Bahia. E, por coincidência, nesse jogo contra o Flamengo, o Bahia teve uma queda física. Achei até estranho.
E o Bahia não jogou mal, mas com gol de cabeça o Flamengo acabou aproveitando. Foi praticamente ali, assim, o Flamengo no comecinho até chegou a assustar, depois no segundo tempo foi um bom momento no início, gol do Bruno Henrique de cabeça e mais nada. Depois o Flamengo mais defendeu. No finalzinho, quando o Bahia partiu para cima, o Flamengo até teve chance, mas nada muito fora do que a gente já imaginava em relação a poucos gols, porque era jogo de ida da Copa do Brasil, né? É um jogo mais estudado, assim como também foi o jogo do Galo com o São Paulo. Então, em relação à expectativa de gols, eu acho que estava dentro do esperado. Me surpreendeu a vitória do Flamengo sem que o Flamengo sofresse. O Flamengo tem uma deficiência na parte defensiva, principalmente quando não joga o Rossi, mas achei que o Matheus Cunha jogou bem esse jogo, né? Ele tem jogado as Copas, acabou fazendo até uma boa defesa num chute ali do Bahia a queima-roupa, e o Flamengo acabou se safando sem tomar gol. Não é um placar ruim, não é um placar irreversível para o Bahia, mas jogar no Maracanã com uma desvantagem precisando marcar gol já é um pouco mais preocupante. A boa notícia para o Bahia é que o Pedro se lesionou na seleção. Não sabemos quanto tempo vai retornar, mas o Bahia agora enfrenta o Flamengo sem o seu artilheiro do ano, né? Eu acho que foi o jogador que mais marcou gol em 2024, se não me falha a memória. O Atlético Mineiro também teve um bom resultado contra o São Paulo. Engraçado porque na estatística o São Paulo dominou o jogo de cabo a rabo, né? 13 finalizações, bem mais do que o Galo, 7 escanteios contra 2. Foi uma grande posse de bola aqui no São Paulo. Primeiro tempo com... Não. Primeiro tempo o Galo até teve um pouquinho mais. O segundo tempo, sim. 60... É porque eu vi no todo aqui, ó. Mas no 67% no segundo tempo. Foi um massacre maior. Engraçado, foi um massacre maior no segundo tempo. E o Galo acabou conseguindo um gol do Bataglia aqui com 92 minutos. E isso, cara, isso é uma vantagem muito grande. Por quê? O time do São Paulo não costuma jogar tão bem fora de casa no Brasileiro. Então, também não fugiu do esperado em relação à expectativa de gols, mas eu não lembro se eu cheguei a especular alguma coisa a favor do São Paulo, acho que não. Mas, sinceramente, achei que foi assim, uma surpresa o Galo ter conseguido ganhar de novo também sem sofrer gol. O Galo é uma equipe fora de casa que tem sofrido. Então, foram dois resultados que, em relação a gols marcados no jogo, estava dentro do esperado, mas defesa frágil do Flamengo, defesa frágil do Galo conseguiram se safar, mostraram força. E agora o Bahia, que fora de casa não costuma conseguir vencer tanto, vai ter que vencer o Flamengo. E o São Paulo, que também não costuma jogar tão bem o brasileiro fora, vai ter que vencer o Galo. E aí você tem a possibilidade dos contra-ataques, né? O São Paulo vai sofrer provavelmente com os contra-ataques do Atlético, o Hulk voltou e o Flamengo também vai poder utilizar da velocidade contra o Bahia. Talvez o Pedro nem faça tanta falta, né? Porque o Flamengo vai poder jogar com o Michael e também com o Bruno Henrique nessa situação de contra-ataque, se não estiverem suspensos, é claro, tá? Além disso, tinha La Liga, Copa da Alemanha e a questão da Champions, a definição da Champions. O Dinamo Zagreb já tinha vencido 3-0 em casa, voltou a vencer o Qarabag fora por 2-0, total de 5-0. Estrela Vermelha tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, venceu o segundo por 2-0, passou. Foi, né? Isso. O Slavia Praha, ele já tinha... Não, ele tinha perdido o primeiro jogo por 2-0, ele venceu o segundo por 2-1, mas o Lille se classificou com esse gol aqui marcado fora de casa. O Slovan Bratislava tinha empatado fora de casa com o Midtjylland. No jogo da volta venceu por 3-2 e no agregado acabou passando. Na La Liga, Atlético de Madrid e Espanhol 0-0. Eu lembro que tinha um histórico nesse jogo para mais gols, não é? Deixa eu ver. Tinha. Olha só. Mais de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7 jogos disputados. Era um jogo bem... O Atlético de Madrid não tinha perdido nas últimas 6. Mas era um jogo com bastante expectativa de gols. Não se cumpriu. Não se cumpriu. Bilbao venceu o Valência 1-0. Leganés e Valladolid 0-0. E o Alavés venceu a Sociedad. Segunda derrota já da Sociedad em casa, não é? Se não me falha a memória, segunda rodada já da Sociedad. Segunda derrota. Exatamente. Ó, 2 jogos em casa.
2 derrotas. Como começa mal o campeonato a Real Sociedad? Um time que vai disputar, se não me falha a memória, a Liga dos Campeões, né? Eu acho que é Liga dos Campeões. Deixa eu ver aqui como é que foi a temporada passada. 23, 24. A Sociedad ficou na 6ª colocação. Não. A Sociedad vai disputar a Europa League, provavelmente. Então não. Mas um time que disputou a Champions no ano passado não começou tão bem. Eu acho que foi isso do dia 28. E a Copa da Alemanha, só para finalizar, né? Foi o jogo do Leverkusen com o Jena, ou Jena, o Carl Zeiss Jena. Difícil pra caramba de falar esse nome. 1-0-4 não tinha o que fazer nesse jogo. Dia 29, La Liga e Copa do Brasil. Aí a conclusão, né, das oitavas da Copa das quartas da Copa do Brasil, né, do jogo de ida. O Juventude venceu o Corinthians por 2-1. Tinha comentado com vocês que para mim a cotação do Juventude dupla chance era interessante, também um empate anula. Para mim a cotação estava muito alta pelo que o Juventude apresentava dentro de casa. O Juventude fez 2-0, tomou um gol no final. Não foi o suficiente para prejudicar a aposta, mas deu vida para o Corinthians. Se fosse 2-0 para o Juventude, para o Corinthians fora de casa, dentro de casa seria mais difícil, mas deu uma sobrevida para o Corinthians esse gol do Gustavo Henrique, né? Isso é verdade. Mas aquela cotação da Juventude muito alta, para mim, era o valor do dia, né? O Vasco mais uma vez virou para cima do Atlético e mais uma vez virou em situações recentes, né? O time do Vasco é um time, de fato, é um time da virada. Não dá para negar. Ele tem conseguido virar com muita frequência esses resultados negativos. Achei que foi um recuo muito forte do Atlético Paranaense depois de fazer o primeiro gol. Poderia ter explorado um pouco mais o contra-ataque. O Vasco foi bem incisivo. Na La Liga, o Girona meteu 4 no Sassuolo. Aqui foi para calar minha boca, né? Porque eu comentei sobre a possível dificuldade do Girona em gerir essa expectativa, principalmente do torcedor, se ele vai conseguir manter uma boa pegada na La Liga, estando disputando a Champions, tendo perdido bons jogadores. E a resposta está aí, 4-0. Vamos ver se continua. Real Madrid e Las Palmas, com toda a sinceridade do mundo, não me surpreendeu. O Las Palmas fez uma temporada, pelo menos no início, eu tinha comentado com vocês, na temporada passada, foi um Las Palmas chato de se enfrentar, dificultando pelo menos a vida do Barcelona. Me lembro que o Barcelona teve que virar o jogo no finalzinho, né? Lembro até que foi perto da estreia do Vitor Roque, se eu não me engano. E nessa temporada o Real Madrid não vem jogando bem. O Real Madrid conseguiu vencer, depois a gente vai falar sobre a vitória do Real Madrid depois, mas nesse jogo, mais um jogo do Real Madrid não consegue vencer fora de casa. Já tinha se complicado contra a equipe do Mallorca, agora também se complica contra a equipe do Las Palmas com o mesmo resultado de 1-1, tá? Acho que do dia 29 foi isso, né? No dia 30, sexta-feira, aí já foi aquela carambada de jogos. O que eu tinha separado aqui, ó? Bundesliga, Série A, Liga de Portugal e Série B. Vamos seguir nessa toada então, ó. Mais um jogo do São Paulo na primeira divisão da Alemanha e mais um sarrafo, né? Por enquanto, São Paulo, 2 jogos, 2 derrotas, não teve muito o que apreciar da primeira divisão. União Berlim começou bem melhor do que terminou a temporada passada. Não conseguiu fazer esse jogo. O União Berlim ele tem uma marcação muito forte. Até, se eu não me engano, eu cheguei a comentar de uma possibilidade de trabalhar até uma correção de preço aqui contra o São Paulo. Eu ainda não consegui acompanhar um jogo completo do São Paulo na primeira divisão. Eu quero entender como é que é o comportamento da equipe. Eu tenho feito algumas anotações, principalmente no primeiro tempo, mas eu quero acompanhar o segundo tempo também. É porque começa um monte de jogo ao mesmo tempo e às vezes eu vou querendo fazer anotações de outra equipe. Mas o comportamento do São Paulo pós-gol sofrido, ele faz muita diferença para mim. Porque era uma equipe que na segunda divisão eu explorava muito gol para buscar quando ele estava atrás do placar, quando ele estava na frente do placar. Na Bundesliga, eu não sei se ele tá... Na 1, né? Eu não sei se ele tá adotando um conceito um pouco mais conservador. Mas eu vou ter tempo ainda para fazer essas anotações. Não tenho pressa. Prefiro ter mais informação do que ter pressa. Na série italiana, a Inter meteu 4 no Atalanta. A expectativa de gols aqui se cumpriu. Jogos entre eles geralmente são jogos para gols. Ó. O over 2,5 tinha acontecido nos últimos 4 dos 5. Aconteceu de novo. A Inter continuou sem derrota, venceu mais uma vez. E a Atalanta sofrendo gol. A Inter também foi a primeira a marcar. Show do Thuram, né? Acho que fica aqui um bom detalhe pra gente.
que é esse início de temporada do Thuram. O Thuram já marcou, se não me falha a memória, 2 gols, né? Contra o Genoa na estreia. E agora marca mais 2 gols. Esse gol de contra aqui da Atalanta, ele foi finalização do Thuram. Quase que foi um hat-trick, né? Então já são 4/5 gols aí do Thuram em 2 jogos da Inter. E a Inter agora, finalmente, né? Já começa a deslanchar, já começa a ir para a liderança do campeonato depois de ter empatado no primeiro jogo. Eu acho que o Thuram chegou a marcar só 4, né? Deixa eu ver se ele não marcou mais um. Essa temporada, jogadores, gols. 4. Çalhanoğlu fez 1 e o Barella, que fez um golaço, Nicolo Barella, contra a Atalanta, fez 1 também. Torino venceu o Venezia, bom resultado. Torino já venceu a Atalanta, já complicou a vida do Milan e já venceu o Venezia, terceiro colocado. Bela estreia na competição do Torino. Bela estreia. Se não me falha a memória, o principal atacante do Torino se chama Duvan Zapata. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é o principal, né? Mas pra mim é. Tenho um carinho enorme pelo Duvan Zapata na época que ele jogava na Atalanta. E aí, Benfica se complicou contra o Moreirense. Vocês tinham dúvida? O Moreirense é um time chato pra cacete. Né? Quando eu comentei, eu vi algumas pessoas falando, tá maluco? Cara, não é questão de ter bola de cristal, não. E também não é questão do Benfica vencer ou não vencer esse jogo. Quando a gente coloca na cabeça que o favorito pode se complicar, tem algumas coisas que afloram, né? Primeiro, o medo. E eu acho que o sentir medo, receio não é ruim. A gente não precisa ter esse medo de sentir medo. É bom que a gente vai pisando em ovos. Segundo, dar o devido crédito à força do adversário. Porque nas apostas a gente tem mania de só olhar para o favorito. Fica sedento, né? O peito fica duro, o cara fica assanhado, o cara fica, né? Excitado. Nossa, o favorito vai jogar. Contra quem? Foda-se. É o favorito? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus. Então, na maioria das vezes que eu tento colocar num quadro o favorito, pode se complicar. Lembra? Pode se complicar. Não é vai. Pode. É porque eu estou dando o devido crédito ao adversário. Coisa que muita gente não faz. E não é questão de ser evidente. O Benfica poderia ter socado 5 aí hoje no Moreirense. Mas o Moreirense já apresentou dificuldade para o Benfica outras vezes. Então é só para você ter o pé atrás. O que você faz com esse pé atrás? Bom, talvez você pode trazer para o live ou buscar uma precificação um pouquinho diferente, não ser tão afoito, não ser tão conquistado, seduzido pelo canto do peso da camisa. Entendeu? É só isso. Daria para ter evitado esse problema aqui se você tivesse aproveitado um pouquinho mais desse benefício da dúvida que a gente costuma ter. Santos e Ponte Preta, outro. Aqui não foi só por dar o crédito à Ponte Preta, não. Aqui, que meio é esse aqui? Aqui não foi só por dar o crédito à Ponte Preta, não. Aqui foi também por duvidar do favorito. O favorito pode ser complicado de duas maneiras. Ou ele tá mal e o mercado tá muito confiante nele, ou ele tá mais ou menos bem, ou bem, mas o adversário é muito chato, que foi o caso do Benfica. Nesse caso do Santos aqui, a gente já tinha, cara, vou entrar que faz questão. A gente já tinha visto. Não tinha rolado nenhuma semana desse jogo aqui, ó. Santos e Amazonas. Olha a odd, 1,45. O que aconteceu? Empate. Aí no jogo seguinte, o Santos pega de novo, a Ponte Preta. Né? Com a mesma cotação. De novo que eu digo assim, com a mesma cotação. 1,48. Não venceu. Olha no jogo anterior, o Avaí a 1,50. Então, tá vendo como você tem, como é que eu vou dizer assim, bagagem? Vamos voltar mais uma? Santos Sport, 1,65. Empatou. Santos Avaí, 1,50. Perdeu. Santos e Amazonas, 1,45. Empatou. Santos e Ponte Preta, 1,48. Empatou. Tem valor essa porra dessa cotação no longo prazo? Não tem. Ah, mas quanto o Curitiba, que estava a 1,65, ele ganhou? Eu fiz dinheiro. Porra, cara. O longo prazo, ele é doloroso se você não souber lidar com ele. Se você só pensa em curto prazo,
O seu prazo de validade aqui nessa área é curto. Assim como o prazo que você pensa. Ah, eu vou apostar em cotaçãozinha de 1,65, de 1,50, de 1,45, que o favorito é um bom favorito. Verdade, o Santos tá aqui, ó. O Santos tá na 4ª colocação, já foi líder. Vira e mexe tá sendo líder do campeonato, né? Olha só, o Santos liderou o campeonato boa parte. Dá pra ver aqui um pouquinho, pelo menos. Mas, meus amigos, não tem valor. Não tem valor essa cotação. Soma aí, ó. 1,65, beleza. 0,65 pra frente. 1,65, empatou, menos 1. Já tá em prejuízo. Aí 1,50, menos 2. Menos 2 é alguma coisa, né? Ah, 1,40, menos 3. Ah, 1 menos 4. Quantos jogos você vai precisar pegar com essa merda dessa cotação aí? Com vitória pra você recuperar? Pelo menos uns 8, 9 jogos? Você acha de valor isso daí? A gente não tem bola de cristal. Não tem como evitar, às vezes, esse tipo de prejuízo aqui, ó. Mas aí você já começa. Opa, favorito pode se complicar. Favorito pode se complicar. Favorito pode se complicar. Entendeu? Não é questão de ter bola de cristal. É questão de você tomar cuidado. Theo, será que teria valor? Olha só. Será que teria valor se eu tivesse esperado uma cotação mais alta? Não sei. Dá pra gente fazer um exercício nisso. Dá pra gente fazer um exercício. Por quê? Se você pega essas cotações aqui do Santos contra as equipes que ele não venceu e tenta pegar uma odd mais alto, para você voltar ao 0-0 com uma odd, por exemplo, de 2, de 2,10, 2,20, é muito mais rápido. Se você errar 4, talvez você tenha que acertar 4 para voltar no 0-0. Com essa odd ruim, às vezes você precisa acertar o dobro. Entendeu? Então toma um pouco de cuidado. Vamos pro próximo dia. Dia 31. Vixe, isso é grande pra caramba. Deixa eu até puxar pro lado aqui. Que isso é coisa pra caramba. Dia 31. Um sabadão. Meu Deus, vamos começar aqui com um Brasileirão, vai. Cuiabá e Criciúma. 2-1 pro Cuiabá. Cuiabá, se eu não me engano, se não foi a primeira, foi a segunda vitória do Cuiabá em casa. Foi a segunda. Criciúma marcando o gol fora de casa, ambas marcam aqui, era uma expectativa boa. O Criciúma acho que só não marcou fora contra o Fortaleza. Acho que teve mais um. Mas a maioria das vezes ele marca fora de casa. O Cuiabá conseguiu vencer e o Botafogo venceu o Fortaleza. Aqui eu tinha colocado que o Botafogo poderia se complicar. E o que você pode fazer com esse alerta? Tentar buscar uma odd mais alta. Onde será que estava a odd do Botafogo? No momento do gol, aos 73 minutos do Igor Jesus. Bem mais alto do que 1,65, imagino eu, né? E é isso que a gente tenta buscar, cotações mais elevadas. O favorito, ele continua sendo favorito. Ele pode se complicar porque o adversário é forte. Aqui eu dei crédito para o adversário. Isso não quer dizer que o Botafogo não vai vencer, ele poderia até ter empatado. Mas com uma cotação mais alta, você consegue entrar no trilho mais rapidamente. Entendeu? Continuar girando a corrente mais rapidamente. Agora, se você pega só a cotação de 1,65, 1,60, 1,50, 1,45, em times que não te proporcionam, contra adversários que costumam complicar a vida desses adversários, vai ser mais difícil você entrar no eixo. Entendeu? Eu acho que aqui, esse jogo do Botafogo me surpreendeu um pouquinho, porque eu achei que o Fortaleza poderia ter pelo menos marcado fora. Na Série B, 1-1 Chapecoense e Botafogo. Para mim, o favorito que poderia se complicar, se eu não me engano, eu cheguei a comentar sobre isso. Porque a Chape não tinha... Eu acho que não tinha justificativa nenhuma, né? Porque a Chapecoense é a pior mandante da competição e ela tinha uma odd de favorito contra o Botafogo. Não faz sentido, na minha opinião. Novo Horizontino venceu o Vila. O Vila Nova, se não me engano, fora de casa, é um péssimo visitante. E o Avaí venceu o CRB. O CRB agora embalou morro abaixo, né? Porque era uma equipe que não perdia nada dentro de casa. Agora em casa já soma aqui... Cadê? Como visitante. Já soma 8 derrotas em 12 jogos e não venceu nenhuma. Nossa, que loucura. Ah, não, desculpa, eu tô vendo fora de casa. O CRB em casa já perdeu 3. Antes não tinha perdido nenhum, então são 3 derrotas, tá? O forte do CRB era em casa. E agora já não é mais tão forte assim.
Quem tá se recuperando é o Avaí, né? Venceu o Santos fora. O Avaí tá chegando de novo, hein? O Avaí tá chegando de novo. Premier League. O Arsenal se complicou contra o Brighton. A expectativa minha aqui era buscar um back favorito no Arsenal no primeiro tempo. Não teve tanto momento de controle assim. Teve alguns, mas não teve tantos. Mas o Brighton é uma equipe chata. O Brighton já tinha vindo no Emirates e complicado a vida do Arsenal nesse jogo aqui, principalmente. Ó. Foi o final da temporada, acho que foi retrasada. Foi o final da 22-23. Tá? Aí na 23-24, o Arsenal deu o troco, vencendo os 2 jogos. E agora já se complicou. O Brighton trocou de treinador, não é mais o De Zerbi, mas ainda assim é um Arsenal que tem tido dificuldades contra esse Brighton. Ainda na Premier League, o City venceu o West Ham. Para mim era um jogo para ambas marcam. Mais um hat-trick do Haaland. Impressionante como ele começou a temporada. Eu não consegui fazer esse jogo. Não consegui chegar a tempo. Tava em família. Ainda é o início, né? Da temporada. Eu não sei se eu teria pego esse primeiro gol aqui. Ó. Porque esse primeiro gol do Haaland, ele foi uma falha da saída de bola do West Ham. E logo houve um toque em profundidade para o Haaland marcar. Eu acho que eu não teria pego. Tá? Esse gol do West Ham, que foi contra do Rubem... Acho que foi o Rubem Dias. Eu provavelmente, se eu tivesse fazendo, acho que eu teria tomado. Porque era um bom momento do City, era uma continuação depois do gol. E o West Ham do nada, do Neida, como falam, né? Buscou esse empate. Depois o City voltou a melhorar. Pelo que eu vi aqui, eu vi um compacto, né, de um highlight completo, de mais de 25 minutos. E deu pra ver que o City voltou a melhorar. O narrador até falou que esse gol do Haaland aqui, esse segundo gol, foi bem merecido. Depois, no finalzinho, uma bola enfiada, o Haaland encobriu o goleiro e fez o terceiro. Ainda não vingou a estrela do Niklas Füllkrug no West Ham, né? Vai ser difícil também ele ser titular por ali. O Aston Villa venceu o Leicester. O Aston Villa já tinha mostrado bom futebol nos outros jogos. Chega a 2 vitórias em 3 jogos. O Leicester, eu não sei se vai brigar contra o rebaixamento, mas para mim ainda é uma equipe bem organizada, mas tá pegando uma sequência muito ruim, né? Pegou o Tottenham, conseguiu complicar a vida do Tottenham, agora já pegou o Aston Villa. Aqui acho que são coadjuvantes. Forest Wolves, Ipswich e Fulham. Primeiro ponto conquistado, não foi? Do Ipswich. Tinha perdido pro Liverpool, perdeu pro City. E agora conquista o primeiro ponto. Também safado as primeiras rodadas do Ipswich, né? Pegar Liverpool e City. Porra. O Everton perdeu mais uma. Essa temporada eu acho que vai ser difícil para o Everton se manter. E o Brentford venceu o Southampton por 3-1. Na La Liga, goleada do Barcelona para cima do Valladolid. Tava para ter especulado aqui esse back favorito no Barcelona no trade. Demorou um pouquinho a sair. Eu gosto muito desse estilo agressivo do Hans Flick. E dessa vez o Barcelona não saiu atrás para virar o jogo. Dessa vez o Barcelona não recuou no segundo tempo. Dessa vez o Barcelona não fez um primeiro tempo ruim. Dessa vez foi de cabo a rabo. Gostei do comportamento do Barça nesse jogo. O Atlético de Madrid venceu o Bilbao por 1-0. Jogo dificílimo. Grande resultado aqui do Atlético de Madrid no finalzinho. Na Série A, que foi o próximo que a gente tinha selecionado, mais um jogo onde o Milan não consegue vencer, também era um clássico, né? 2-2. O Napoli, com a estreia do Lukaku, venceu o Parma. De virada, o Parma estava com um jogador no gol, né? Tinha sido expulso o goleiro. O Kvaratskhelia fazendo um bom jogo. O Anguissa também fazendo um gol no final muito importante. Passe do David Neres, que também já entra como um bom coadjuvante nessa equipe. E Lukaku. O Chelsea, com tantos jogadores ali no ataque, vai dispensando o Lukaku para outra equipe e o Lukaku vai se destacando de novo no futebol italiano. Lecce venceu o Cagliari e o Bolonha se complicou contra o Empoli. O favorito poderia se complicar também, lembro que eu comentei disso daqui. O início começou muito bom, né? 2 gols em... Nossa Senhora, 2 gols em 3 minutos. Mas essa divisão que o Bolonha tem que ter entre Liga dos Campeões, perda de bons jogadores, Série A e, obviamente, perda do seu treinador, Thiago Motta, né? É um problema. Depois, Bundesliga.
favorito poderia se complicar aqui também. Isso eu lembro que eu comentei. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui no Radar Esportivo. Talvez eu tenha. Ah, pra trás não tem tantos dias assim. Infelizmente. Mas eu lembro porque o Leipzig é uma equipe chata, claro. O Openda começou uma temporada muito boa. 2 gols do Openda aqui. Principalmente o gol da virada, do 3-2. O Leverkusen tinha aberto 2-0. Uma equipe que se recusa a perder agora começou, né? Já teve a sua primeira derrota dentro de casa. O Gladbach venceu 2-0 o Bochum. Estreia não, né? Mas mais um destaque para o Tim Kleindienst, que veio do Heidenheim. Perda significativa pra caramba do Heidenheim desse jogador aqui, tá? Ajudou o Heidenheim a subir e vai, na minha opinião, vai voar na Borussia Mönchengladbach e não duvido que apareça em outra equipe mais pra frente. O Stuttgart também chegou a abrir vantagem contra o Mainz e tomou um empate no final. Tipo de jogo onde o Mainz praticamente não fez porcaria nenhuma, mas buscou um ponto. O Bremen e o Dortmund acho que ficou aqui, deixou a desejar. A expectativa para mim era no jogo com ambas marcam, de mais gols. O Wolfsburg venceu o Kiel. O Kiel é outro time que subiu e que está tendo uma péssima experiência, né? 2 jogos, 2 derrotas. O Bochum se salvou na temporada passada nos penais na relegation contra o Fortuna. Já começou muito mal a temporada. Não é sempre que vai ter uma de Stuttgart, né? Que disputou relegation e depois, pum, bateu o vice-campeão. Não é sempre que vai acontecer isso. E o Frankfurt meteu 3-1 no Hoffenheim. Destaque para o Ekitike, que era do PSG e foi contratado pelo Frankfurt. Para mim, o Omar Mamouche já é o principal jogador de ataque, mas essa dupla com o Ekitike pode dar resultado, tá? Estou esperançoso com um bom futebol do time do Frankfurt. Em Portugal, para finalizar, o Sporting bateu o Porto por 2-0. Para mim, aqui era um favorito que poderia se complicar, tá? Dado o que? Ao respeito pelo adversário. E o Sporting conseguiu no final. Quando eu digo favorito pode se complicar, o que você pode tentar fazer? Tentar buscar uma odd mais alta, né? Nesse jogo deu. Se você queria muito trabalhar o Sport acabou vencendo no final. Gol do Gyökeres de pênalti aos 72 e gol também do Sport ampliando aqui aos 93. Mas foi uma grande vitória, porque o adversário, óbvio, é muito forte. Bom, vamos para o dia 1º de setembro, domingão. Também grade cheia, né? Vamos voltar para a Série A. Cruzeiro venceu o Goianiense por 3-1. Nada de surpresa por aqui. Cruzeiro em casa muito forte, precisa melhorar o desempenho fora. O Goianiense não tem um desempenho tão bom no campeonato inteiro, mas principalmente fora de casa. Para mim, deve ser um dos rebaixados. O Galo, surpreendentemente, depois de ter tomado 2-0 no retorno do Grêmio Arena, virou o jogo no final. O Grêmio recuou totalmente depois dos 2-0. Acho que foi um grande erro do Grêmio aqui. E o Galo conseguiu aos 95 e aos 96. Que chute no estômago, né? Conseguiu a virada. Não é raro, mas também não é frequente de acontecer isso daí. Corinthians venceu um Flamengo praticamente ameba, né? Como diz os jornalistas, o Flamengo no modo banana. O Pedro fez até um gol de pênalti, mas o Corinthians foi muito mais incisivo nesse jogo. Conseguiu buscar a vitória no aniversário do Corinthians, né? Para presentear a torcida. Foi o último gol do Pedro no Flamengo, porque depois ele foi para a seleção e se lesionou. O Atlético tomou 2 do Palmeiras. O Palmeiras falou que vai focar no brasileiro e ó, tá difícil, hein? Tá difícil segurar o Palmeiras. Depois de 5-0 no Cuiabá, o Palmeiras já colou de novo no Botafogo e no Fortaleza. Vai ser difícil segurar esses caras, ainda mais o Abel pressionado. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-0. Mais uma crítica aqui, óbvio. Vamos elogiar o time que venceu e não só criticar o que perdeu. Mas São Paulo tem que tomar cuidado com esses resultados fora de casa. É claro, tem a preocupação com o jogo da volta da Copa do Brasil? Até tem, mas vai demorar, né? Por conta da data FIFA. Então, sinceramente, acho que foi um vacilo aqui do São Paulo. Não estou tirando o mérito do Fluminense, mas o São Paulo precisa melhorar esse desempenho fora de casa. E é por isso que eu acho que o São Paulo pode se complicar contra o Galo no jogo da volta.
O Internacional voltou a machucar o Juventude, fora de casa. Juventude jogando em casa é muito forte. Para mim foi uma grande vitória do Internacional. Mas foi mais uma forma do Internacional se vingar pela eliminação na Copa do Brasil, né? O Internacional tinha sido eliminado com uma derrota e um empate, inclusive perdendo no Beira-Rio. E o Inter começa a subir. Dá ainda para disputar coisas grandes no campeonato? Bom, faz as contas. O Inter tem 3 jogos a menos do que o Botafogo. São 32 pontos. Se o Inter faz 9 em 3 jogos, ele vai a 41, certo? 41 tem o Cruzeiro e o São Paulo, que estão na quinta e sexta colocação. O Flamengo tem 44. Então, é possível sim. É fácil? Não é. Mas é possível o Inter brigar por coisas maiores. O Inter que foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil e só tem um brasileiro para disputar. O Bragantino venceu o Bahia. Para mim era um jogo onde o Bragantino poderia também dar uma resposta, né? Lembro que o comentário que eu fiz foi o seguinte: depois, por ser um clube empresa, o Bahia também hoje em dia acaba sendo do Grupo City, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Bragantino tinha que dar uma resposta, não conseguiu contra o Flamengo, nem jogou tão mal assim, mas não conseguiu. E acabou vencendo o Bahia no finalzinho. O Bahia que não sabe se foca na volta do Flamengo e tudo mais, acabou se complicando. Mas para mim era muito mais um jogo de ambas marcas do que um jogo de vitória. E essa daqui foi uma excelente vitória do Vasco. Não que o Vitória tenha jogado muito mal, mas o Vasco aproveitou o bom momento que teve no jogo, um dos únicos, né? Acho que teve 2 momentos que o Vasco teve bem no jogo e conseguiu vencer. O Vasco vai subindo devagarzinho também, viu? Tem um jogo a menos. Não sei se briga por algo voltado para Libertadores, mas com todo o esquema da 777, a saída do Vasco, a saída da 77 do Vasco, né? E também dessa questão do extracampo, o Vasco tem se mantido muito firme. Sorte da Betfair, minha parceira, que pegou o Vasco ali e tá subindo junto com ele. Assim como o Cruzeiro, né? Os escolhidos pela Betfair para patrocínio estão muito bem. O Cruzeiro pode melhorar um pouquinho fora de casa, mas está muito bem. Série B, Amazonas e Ceará 1-1, Goiás e Paysandu 1-1, sem muita emoção. O Chelsea é pai do Crystal Palace, a gente até fez uma brincadeira, né? Que não precisava nem de DNA, nem ir no ratinho. Mas o Crystal Palace conseguiu nesse jogo complicar um pouquinho a vida do Chelsea. O Chelsea chegou a marcar o primeiro gol, jogadaça, gol do Jackson. O Jackson só faz gol assim, né? Quando tá ali debaixo da trave. Mas mais um destaque muito grande pro Cole Palmer, que é um jogadoraço. Porém, com um chutaço de fora da área, o Crystal Palace conseguiu empatar. Newcastle venceu o time do Tottenham. E aí já começa a respirar um pouco mais para cima da tabela. Não tinha começado tão bem assim, empatado, mas já vai com 2 vitórias. E olha, meus amigos, se alguém tinha dúvida se o trabalho do Ten Hag deveria ou não continuar no United, agora eu acho que não tem mais dúvida, né? Eu acho que a permanência do Ten Hag nesse time já foi um grande erro nessa temporada. Mas quem sou eu para falar? Eu só sou um cara aí que faz uns vídeos no YouTube. O Liverpool simplesmente botou o United na roda. Sabe o que é botar na roda? Aos 10 minutos, 10, 15 minutos do segundo tempo, o time do Liverpool tá gritando olé. E o o torcedor do United tá saindo de campo, da arquibancada. Depois da vitória contra o Fulham no primeiro jogo, a gente fica, nossa, agora vai, o Zirkzee chegou e tal. O Zirkzee não jogou nada nesse jogo. Já tinha atrapalhado o United no jogo passado, e olha que eu tô torcendo muito pelo um bom futebol dele, que ele fez uma excelente temporada no Bolonha. Grande destaque. Mas o Liverpool simplesmente passou o carro. E olha, o início do Arne Slot, já fiz várias anotações. Surpreendente, tá? Talvez essa temporada não seja o Arsenal que vai bater de frente com o time do City. Talvez seja o Liverpool. Vamos ver quando o Liverpool começar a pegar de fato times que estão bem preparados. O United não tá. Né? O United não está. A sequência do Liverpool não foi tão difícil ainda, né? Se a gente parar para pensar. O Liverpool pegou o Ipswich, pegou o Brentford e pegou o United, que está em uma fase. Vamos esperar um pouquinho para ver os próximos jogos do Liverpool.
para ver a real dificuldade que ele vai enfrentar. Na La Liga, o Real Madrid venceu o Betis, aí jogando dentro de casa, jogando um pouquinho melhor, mas ainda assim no segundo tempo, né? Olha só, a cotação começou em 22, o Real Madrid foi vencer no segundo tempo aos 67 aos 76. Cuidado, tá? O Real Madrid ainda não me inspira tanta confiança. Girona voltou a vencer para calar minha boca. O Sevilha. Real Sociedad voltou a se complicar. Na Série A italiana, Juventus e Roma 0-0, era um jogo com uma expectativa de jogo mais under mesmo. E acho que foi o único jogo palatável do dia, né? Tinha aqui um jogo da Fiorentina contra o safado do Monza. Eu sempre gosto de usar esse termo, porque o Monza é chato pra cacete mesmo. Mas eu não acompanhei. Heidenheim venceu o Augsburg por 4-0. Grande vitória do Heidenheim, mesmo tendo perdido o Kleindash, como eu falei, Team Kleindash. E é o líder da competição. E o Bayern de Munique venceu o Freiburg por 2-0, sem sustos. Aliás, teve um penal no final, mas não faria tanta diferença assim. Com o Thomas Müller se tornando o jogador com mais partidas disputadas pelo Bayern de Munique. Inclusive fazendo gol, que foi mais bonito ainda, né? Depois, acho que foi isso no domingo, o PSG venceu o Lille por 3-1. Aqui é um adversário direto, né? Eu acho que a gente faz esse comentário. O PSG, o máximo que ele consegue fazer é perder o campeonato, porque ele já começa campeão. E venceu o Lille, que é um time chato. É uma forma dele se manter firme. O Vitória venceu o Famalicão por 2-1. O Braga se complicou contra o Gil Vicente, fora de casa. Também é outro. Esse aqui vocês podem anotar, tá? Gil Vicente jogando em casa é chato e pode complicar a vida dos grandes times de Portugal. Ok? Fiquem de olho nisso. O Celtic passou o carro 3-0 no Rangers. Me surpreendeu. Achei que o Rangers ia conseguir pelo menos segurar um pouquinho. Ou pelo menos fazer um golzinho. Não conseguiu. No dia 2, que aí foi o primeiro dia de data FIFA, o Sport venceu o Ituano por 3-2. Operário e Brusque 0-0. Curiosamente, o Brusque não conseguiu vencer. Achei que pela frágil defesa do Brusque, o Operário venceria o Brusque, mas não conseguiu. Não sei se eu falei se o Brusque conseguiu vencer, o Operário não conseguiu vencer, né? Porque o Brusque tem uma defesa muito frágil, só que a gente para pensar, e eu acho que o comentário foi em cima disso, né? O Operário só marcou 11 gols em 12 jogos, então é um ataque também muito frágil. Então, para buscar gols aqui, teria que ter tido o Operário saindo na frente cedo, o Brusque saindo para o jogo. Não foi o que aconteceu. Na Série B da Espanha, eu acabei não acompanhando nada. Mas cheguei até a marcar como jogos complementares. Como é que tá aqui a Série B? 3 jogos por enquanto só. Né? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Estou mais focado em jogos da Série B nessa data FIFA e também, óbvio, nos jogos das seleções que vão começar já já. Eu tô gravando esse vídeo às 2 horas da quinta. Daqui a pouco já começa a Nations. Mirassol venceu o América, também sem muita surpresa por aqui. O América é um adversário fora de casa bem frágil, né? Como visitante, o América teve uma vitória. E em casa, o Mirassol é o segundo melhor mandante. Conseguiu uma vitória aqui com um gol no comecinho. E o Guarani venceu o Curitiba por 2-1. No dia 4, que foi ontem à noite, o Vila demorou, hein? Tava assistindo esse jogo no sofá de casa, o Vila demorou. Consegui marcar um golzinho no CRB. O CRB fora de casa é horroroso. Pior visitante da competição. Saldo horrível. E o Vila Nova demorou. Mas como bom mandante conseguiu vencer. Daria para ter pego uma cotação mais alta aqui. E mesmo que o Vila Nova não tivesse vencido, para mim era valor. Tá? Para mim era valor porque você tinha o melhor mandante contra o pior visitante. O CRB não faz bons jogos fora de casa. E o Vila Nova conseguiu buscar uma vitória no final. Claro, às vezes você pega uma odd de 2,20, o gol do Vila Nova deve ter saído, sei lá, com uma odd de 4, 5. Mas é bem melhor do que buscar uma cotação bem mais baixa, né? Eu acho que foi isso. Aí nessa quinta-feira, a gente já vai ter um monte de jogo de seleção. Eu tô esperando principalmente Sérvia, Espanha, Portugal e Croácia, que começam daqui a 1h45. Dá tempo ainda de tomar um café. E a gente vai deixar esses jogos para comentar depois, né? Deixa eu já colocar aqui na tela e já apagar o que eu comentei, né? Aqui, ó. Que fica mais fácil no nosso próximo pós-planejamento, tá? Muitas das coisas que a gente planejou essa semana foi de encontro com o que a gente esperava. Lembrando que eu não tenho intenção nenhuma de ser vidente. O que a gente tem que fazer é
Tomar cuidado com cotações ruins. Né? Sempre tomar cuidado com cotações ruins. Isso é o mais importante para a gente se manter vivo por aqui. Saber, tentar sentir quando que o favorito vai poder se complicar. Principalmente para você que trabalha pré-live. Isso não quer dizer que você é evidente, que você está duvidando do favorito. Mas na maioria das vezes, ou você tem que ver se o favorito de fato está numa fase boa, ou você tem que dar o devido crédito para o potencial do adversário, que às vezes é negligenciado pela nossa cegueira de olhar só para o favorito, tá? E óbvio, sempre que você tiver na sua cabeça que o favorito pode se complicar, ou você tenta buscar uma odd mais alta, no seco, no resultado final, ou você tenta, se você for trabalhar handicaps, uma linha um pouco menos agressiva, ou você não faz nada. É melhor às vezes perder uma oportunidade, que às vezes nem era uma oportunidade tão grande assim, do que se complicar. Tá bom? Eu acho que é isso. Depois vocês me contem aqui embaixo como é que foi a semana de vocês. Eu vou ter uma viagem agora no domingo, vou continuar gravando o BDM pelo notebook. Eu vou estar no Betmaster do Danilo no sábado, acho que dia 14. Acho que dia 14, após o almoço, se você estiver por lá. Quero te dar um abraço, apertar sua mão, bater uma foto, conversar, tomar um café. Me convide, eu aceito um café, tá bom? E vou continuar no BDM sem nenhuma dúvida, tá bom? É isso. A gente se vê. Preciso e vou fazer, assim que eu voltar dessa viagem, de novo os nossos estudos de caso, tá? Tem alguns separados, principalmente da Euro, que eu gravei vários jogos, mas ainda não consegui parar para gravar, porque volta a temporada, eu começo a fazer várias anotações. Ainda tem muitos familiares aqui, né? Porque quando eu fico de férias vem muita gente aqui pro sítio. Mas a gente vai tocando. Um grande abraço, muito obrigado pela sua parceria, por estar aqui no Clube de Membros. Espero que esse conteúdo esteja te ajudando, que o PDF de apoio esteja te ajudando, que essa proximidade comigo esteja te ajudando. E se não estiver te ajudando, eu vou entender. Se você quiser sair, não tem problema nenhum. Tá bom? Um dia se você quiser, você volta. Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.